Ainda falando de sistemas lineares, mas de uma regrinha que ajuda em muitos casos. Às vezes nos mais simples não, mas a gente precisa entender do mais simples para ir para o mais complexo. A regra de Cramer, ela trabalha basicamente com matriz de sistema matricial e resoluções de determinantes. Principalmente para fazer classificação de sistemas de acordo com as suas soluções, fica fácil. Quando eu falo de 3 incógnitas e 3 equações, ele agiliza muito quando eu preciso descobrir só o tipo da solução. Às vezes fica mais rápido do que tomar outros caminhos para a resolução. E ele é muito utilizado. Existem inúmeros métodos de resolução de sistema, mas Cramer ele é bastante utilizado mesmo. E é, por exemplo, um método que me ajuda a nível de conhecimento básico de sistema a resolver todos. Então, nisso vale, ele cabe para todas as situações e não tem elementos complicatórios. Primeiro, eu vou montar a minha matriz D. A matriz D ela é composta pelos elementos dos coeficientes que eu tenho na minha matriz. Já vou assinalar aqui com vocês, ó. 2, primeira linha, e menos 1. Então, tirei só os coeficientes de x e y. 1 e 1, tá aqui. Então, no caso, seria assim, ó, só para deixar uma dica escrita. X e y. Meu determinante D, eu tiro sempre o que está acompanhando as letras, as incógnitas. Então, são os coeficientes que acompanham as incógnitas. Como que eu resolvo isso? Multiplicando os elementos da diagonal principal, os elementos da diagonal secundária e subtraindo-se. Fazendo passo a passo, 2 vezes 1, menos da regrinha da nossa volta, menos 1 vezes 1. Então, lembra que isso aqui é da regra. 2 vezes 1 é 2, menos 1 vezes 1 dá menos 1. Menos com menos eu vou ter mais, então meu determinante D, que é referente aos coeficientes das incógnitas x e y desse exemplo, vale 3. E aí eu preciso fazer o dx. O que muda aqui para eu fazer o dx? Então, ó, esses daqui são os camaradinhos do x, do y, e esse é o termo independente, para a gente relembrar. Se eu quero descobrir para x, eu tiro o x fora e substituo pelo termo independente. Então, quero x, tiro o x fora. E vou manter o y quietinho, ó. Vou até copiar a coluna de y aqui, ó, igualzinha de cima. 1 e 1. Os termos independentes eu trago para cá. 5 e 7. Vou fazer o determinante normal dessa matriz de ordem 2. 5 vezes 1, menos da regra, menos 1 vezes 7. Então, lembra que aqui é da regra, lá do determinante. 5 vezes 1, 5, menos da regra, menos 1 vezes 7, menos 7. Menos com menos mais, eu vou ter 12. Então, meu D de x vale 12. Ah, aproveitando para esclarecer uma outra coisa. Alguns livros, alguns autores, ao invés de usar o D do determinante do x, e daí o próximo que a gente vai fazer D do determinante do y, eles usam assim, ó, o D lá do alfabeto grego, o delta x e o delta y. É a mesma coisa. Se vocês observarem algum outro material, algum vídeo, e tiver escrito assim, se refere a isso. Eu opto por usar D para não confundir com o delta, mas é a mesma coisa. Se no x eu tirei fora os elementos do x, no y eu vou tirar fora os elementos do y. Ó, vou trazer o 2 e o 1 que são do x, tiro o y e passo a ter o termo independente, que são os numerais 5 e 7.
Então, vou lá fazer a resolução de novo. Já faço as marcações dos detalhes aí para ficar mais fácil de fazer outros depois. 2 vezes 7, menos da volta, 5 vezes 1. 2 vezes 7, 14, menos da volta, 5 vezes 1, 5. Então, meu D de Y, 14 menos 5, 9. Então, aqui, ó, o X fica e eu vou colocar o termo independente. Não terminamos ainda. Falta eu fazer. Trazer para cá mesmo. Quem é o X? Vai ser o D do X dividido pelo D. Quanto vale o D do X? 12. O D, 3. Isso implica que meu X vale 4. No Y, D do Y dividido por D, 9 dividido por 3, ó, 9 e 3, meu Y vale 3. Então, eu tenho como solução desse sistema 4 e 3. Então, é um sistema que tem x e y valendo 4 e 3. Se eu quisesse fazer um resumo, uma coisa assim, uma colinha para eu me adaptar na resolução, como é que eu faço? O D, ele vai ser sempre os valores, né, do x, vou colocar assim, 1 da primeira equação e do y, 1. X da segunda equação e o y da segunda equação. O D do x vai ser o termo independente da primeira equação com o termo independente da segunda equação, que é 2. Y da primeira equação e y da segunda equação. O D do y vai ser o x da primeira equação, o x da segunda, o termo independente da primeira, o termo independente da segunda. Então, essa assim é uma cola para poder saber o que retira. Quando eu quero x, eu troco o x. Quando eu quero y, eu troco o y, eu tiro ele fora. Deixa eu colocar um pontinho aqui para ficar TI mais bonitinho. Então, fica assim. Ah, e se eu quisesse saber se meu sistema está correto, eu posso utilizar aquele argumento chamado prova real, né? Que a gente usa lá desde criança. Vou pegar a primeira equação. 2x menos y igual a 5. Qual é a solução para x? 2 vezes 4 menos 3 igual a 5. 2 vezes 4, 8, menos 3 igual a 5. 5 igual a 5. Então, primeira equação fechou. Vamos conferir para a segunda equação. X mais y igual a 7. Quanto que é o valor de x? 4. Mais o y, que é 3, vale 7. 7 igual a 7. Então, fechou. Entendam que sistema é isso. Ter o mesmo valor para x e y que compreenda as duas equações. Ou 3 ou mais, conforme a situação. Existem situações que não vai ser possível e também nós vamos fazer exemplos. Lembrando sempre que quando um sistema tem resolução, ele é dito lá na classificação de soluções de sistema, sistemas de equações lineares, ele é um sistema possível e determinado. Já aproveitando para puxar um gancho, o que é isso aqui? Possui uma única solução. Ou seja, tudo que eu tenho de validade para quando o sistema vale 2x menos y igual a 5, x mais y igual a 7, o único valor que serve para x e para y dentro dos números inteiros seria o 4 e o 3.